ali não foi a minha vontade de agredir, ali foi a raiva que me fez agredir. Se a vontade estivesse agindo, provavelmente eu não agrediria, porque eu saberia lidar com aquela emoção, naquele momento, naquela situação, com um pouco mais de quê? De equilíbrio, um pouco mais de consciência, é verdade? Então, o que caracteriza o campo de consciência, também podemos chamar aqui, é o exercício pleno e consciente, portanto, da nossa vontade. Vontade é um conceito de consciência, não é? Por exemplo, uma pessoa que age por impulso, a vontade já está dominada. Esse campo já foi inundado pelo impulso. E aí as situações são diversas. Uma pessoa, por exemplo, insegura, o que pode acontecer? Uma pessoa chamada para uma tarefa, convidada para assumir um determinado compromisso, seja numa empresa, na casa espírita, na família, não importa. As situações humanas basicamente são as mesmas. E aí o indivíduo é convidado. Então falamos diretamente para esse self pessoal, esse eu que somos nós aqui. Aí eu digo assim, a pessoa diz assim, olha, eu queria convidar você para essa tarefa, você pode vir, venha nos ajudar, ou então, olha, um novo desafio, você foi convocado para isso, para aquilo. Como é que o indivíduo vai agir? Ele, um lado dele diz assim, me sinto em condições, aí é a vontade atuando. Mas daqui a pouco começa, aí vem o pensamento, mas será que eu vou dar conta? Olha aí a função psicológica é pensamento. Se esse pensamento de dúvida, de insegurança, de incerteza crescer no indivíduo, vai se aproximando cada vez mais do campo da vontade, já invadiu um pouco mais. Aí ele começa, pela insegurança, pelo pensamento de dúvida, de incerteza, de questionamento, ele começa a imaginar as diversas situações. Eu já consigo me ver naquela tarefa, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Aí o pensamento dispara imediatamente um recado para o setor, o departamento da imaginação, que dispara essas imagens de insegurança, de fracasso e assim por diante. Aí o indivíduo, por exemplo, nesse mesmo processo dispara um e-mail para o departamento da emoção. Olha, você foi convocado para uma tarefa. E a emoção, qual é a resposta da emoção? Se o pensamento foi de insegurança, de dúvida, de incerteza, se o indivíduo começou a criar quadros, imaginar situações de fracasso, qual vai ser a emoção aqui? O medo. Qual vai ser a sensação física? Já me dá um frio na barriga. Veja como tudo isso aqui está articulado, interligado. E aí, tudo isso aqui agindo em conjunto e dessa forma inadequada, invade o campo de vontade e o indivíduo permanece no lugar de sempre. Pergunta não é ainda agora, né? Mas a vontade tem alguma coisa a ver com o livre-arbítrio? Total relação. Total relação, ok? A vontade, amigos, às vezes, pelas situações de vida, nem sempre se traduz por uma possibilidade efetiva de realizar aquilo. Por exemplo, há pessoas que desempenham, que elaboram planos, projetos de vida, sonhos de realizar isto ou aquilo, mas por razões kármicas até, por condicionamentos naturais no processo evolutivo, às vezes o que acontece? A vida não permite que o indivíduo realize isso, que siga aquele caminho ou aquele outro caminho. Então o que acontece? Ele não está exercendo a vontade, está, às vezes, aceitar o que não podemos modificar, também é o exercício pleno da vontade. Saber o momento da resignação, para que a gente não confunda desejo com vontade. Mas eu quero, sim, mas a vida está te inclinando para este caminho, mas eu quero esse, eu sempre quis isso, eu não vou aceitar um outro caminho. Isso não é vontade, isso às vezes é falta de resignação, pode ser revolta, pode ser rebeldia, e aí a gente começa a confundir vontade, que tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com consciência, com desejo. A gente começa a confundir com desejo,
mas eu queria tanto fazer isso. Sim, mas por razões diversas não foi possível. Isso não é que o desejo tenha sido fraco. Há um caso interessante na literatura psicológica que envolve a figura de um homem notável e genial, o Dr. William James, um homem que marcou a história da psicologia. E é uma história curiosa, sem dúvida uma figura genial, um grande intelectual, homem de uma cultura extraordinária. E ele conta numa das suas obras que desde pequeno ele queria se tornar um cientista. E ele diz assim nessa obra: a minha vida inteira, aliás, durante a minha infância, o início da minha juventude, eu sonhei com a possibilidade de colocar em minhas mãos um microscópio e sair pelos campos, pelas montanhas, pelas florestas, investigando toda a natureza, como eu desejaria ter feito isto. Mas não foi possível. Ele era um homem que tinha muitos episódios de depressão, tinha um problema gravíssimo de visão, que nas crises, muitas vezes, beirava a cegueira. Tinha um problema sério nas costas, que se expressava através de muitas dores. Por razões diversas, então, William James não se tornou esse tipo de cientista com microscópio, porque sua visão era muito limitada, mas um homem que se tornou uma figura genial na área da psicologia, na área da filosofia norte-americana, e escreveu uma obra chamada, uma obra que se relaciona diretamente com a questão da vontade. Esse homem usou plenamente a sua vontade e, no entanto, não realizou todos os seus sonhos. Exercer a vontade não significa, amigos, realizar tudo. É sim realizar o possível e nem sempre o desejável. Não é possível fazer tudo. É possível fazer tudo o que é possível, mas não é possível fazer tudo o que é desejável. Então, quando a gente, com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de evolução espiritual, que se traduz na vida atual pela maturidade psicológica, nós começamos a entender que nem tudo é possível, nem tudo que é desejável irá acontecer. Isso não significa necessariamente que o indivíduo não tenha conseguido usar a sua vontade. William James usou a sua vontade e se tornou este homem notável com todas as suas limitações, venceu todas as limitações e realizou todo o possível que ele poderia ter realizado nessa vida, do ponto de vista intelectual, pelo menos, acadêmico. Deixou obras fantásticas que são importantes até hoje, atualíssimas, não é? Então, neste sentido, vontade não é necessariamente força de vontade. Como também aquela ação cega ou mecânica. Há pessoas que dizem assim: não, eu tenho garra, determinação, vontade, eu vou fazendo as coisas. Calma, pode ser garra, pode ser força, pode ser energia, mas pode não ser vontade. Porque a vontade não é assim, disparada, cega. Não. A vontade pressupõe uma organização, uma coordenação. Lembrando aqui de novo, o homem que está num barco